E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia, virou o principal alvo do Vasco nesta janela de transferências. O clube negocia a contratação do atleta por empréstimo, com uma cláusula de obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas contratuais. A diretoria vascaína vê no colombiano a peça ideal para reforçar a defesa, especialmente após ter assegurado a contratação de um atacante. O objetivo é montar um elenco mais equilibrado e competitivo, com uma defesa sólida capaz de sustentar o time nas disputas das próximas competições. O perfil buscado pelo Vasco é bastante claro, um zagueiro que atue bem em linha alta, rápido, forte com boa saída de bola, características que Cuesta apresenta com qualidade. A avaliação foi feita com o apoio do Departamento de Futebol e do setor de scouting, que elaboraram uma lista de nomes para análise. Após passar pelo crivo da comissão técnica, o colombiano foi apontado como a melhor opção para suprir as necessidades defensivas do time. A experiência internacional e a capacidade técnica do jogador foram pontos determinantes para que ele ganhasse força na negociação. A trajetória do defensor revela um atleta com experiência significativa. Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta destacou-se no cenário nacional antes de se transferir para o Genk, da Bélgica, onde participou de 182 jogos, mostrando consistência e maturidade. Seu período no Galatasaray foi marcado por dificuldades, principalmente por conta de lesões e por ter sido utilizado em posição diferente da sua principal função, o que impactou seu desempenho e confiança. Apesar desses obstáculos, Cuesta manteve seu nível técnico e físico, e foi titular da seleção colombiana na Copa América de 2024, competição em que seu time foi vice-campeão, fato que reforça seu potencial em alto nível. Especialistas colombianos destacam a versatilidade e a técnica do jogador, capaz de atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral, o que amplia suas opções táticas. Eles ressaltam ainda sua velocidade, força física e precisão nos passes, características importantes para a construção de jogadas desde a defesa. Apesar dos desafios enfrentados, como lesões e perda de ritmo no último clube, existe a convicção de que, com regularidade e ambiente favorável, Cuesta pode retomar o melhor nível da carreira. Essa confiança o torna uma aposta interessante para um clube que busca reconstruir sua defesa com qualidade e personalidade. Os números do zagueiro reforçam sua experiência: 74 jogos pelo Atlético Nacional, 182 partidas pelo Genk, além de 8 jogos pelo Galatasaray e 23 pela seleção da Colômbia. Ainda jovem para a posição, Cuesta está em uma fase importante para sua evolução, e a possibilidade de atuar no Vasco pode ser o impulso que ele precisa para recuperar a confiança e o desempenho. A negociação está em andamento, e a expectativa é que o colombiano possa chegar para ajudar a reerguer uma defesa que busca solidez e equilíbrio para os desafios futuros. O Vasco vive uma crise profunda que vai muito além dos resultados ruins e da instabilidade administrativa. É a morte de um futebol que já foi referência, que encantava pela garra, qualidade técnica e identidade própria. Ao longo dos anos, o clube perdeu a conexão com o estilo de jogo que o tornou gigante, deixando em campo um time desorganizado, sem criatividade e incapaz de impor sua vontade. Essa deterioração do futebol vascaíno não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado de decisões erradas, falta de planejamento e ausência de uma filosofia clara, que fizeram com que a equipe perdesse não apenas partidas, mas também a confiança e o respeito de sua apaixonada torcida. Hoje, o Vasco não é mais aquele time que levantava multidões, que fazia do seu futebol uma verdadeira expressão cultural, mas sim um reflexo triste de uma instituição em busca de redenção. A morte do bom futebol do Vasco se manifesta na incapacidade de apresentar um jogo que emocione, que provoque orgulho e identificação. A equipe parece sem alma, refém de uma rotina de oscilações e derrotas que abalam a autoestima de quem veste a camisa cruz-maltina. Os estádios que antes pulsavam com a força da paixão vascaína agora veem um time perdido, sem brilho e sem personalidade. Esse cenário desesperador revela o quanto o clube precisa urgentemente resgatar sua essência, reencontrar a coragem e a técnica que o projetaram nacional e internacionalmente. A reconstrução desse futebol passa por entender que não basta contratar nomes ou trocar esquemas táticos, mas sim investir em um projeto consistente, que devolva ao Vasco a alma que o futebol brasileiro um dia admirou e respeitou. Até lá, a morte do bom futebol seguirá sendo a maior dor da torcida vascaína. A crise no futebol do Vasco não é apenas um problema técnico, mas uma ferida que atinge o coração de uma das torcidas mais apaixonadas do país. A ausência de um padrão de jogo consistente e a falta de referências dentro de campo transformaram o time em um reflexo da instabilidade que o clube enfrenta nos bastidores. Essa desconexão entre o que o Vasco representa e o que apresenta em campo gera uma frustração que ultrapassa as 4 linhas, abalando a identidade e o orgulho de uma história construída com suor e talento.
O bom futebol, que antes era sinônimo de raça e criatividade, hoje parece um conceito distante, quase uma lembrança nostálgica para quem acompanha o clube há mais tempo. Além disso, a incapacidade de construir um elenco competitivo e alinhado com uma visão clara do jogo tem aprofundado o cenário de mediocridade, deixando o Vasco à mercê de resultados que não condizem com sua grandeza. A falta de continuidade de projetos que valorizem a formação e a integração entre jogadores e comissão técnica contribuem para a instabilidade e para a constante troca de diretrizes que impedem o time de evoluir. Essa ausência de uma base sólida reforça a sensação de que o Vasco perdeu o caminho do bom futebol, tornando urgente um processo de reconstrução que passe pela valorização da identidade, do compromisso e da paixão que sempre fizeram parte da alma do clube. Sem isso, a morte do futebol de qualidade pode se tornar definitiva, colocando em risco não apenas o presente, mas o futuro de um dos maiores clubes do país. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. E aí, vascaínos, o que vocês realmente acham dessa possível chegada do zagueiro colombiano para reforçar a nossa defesa? Depois de tanto tempo vendo o time sofrer com desorganização e falhas constantes, será que ele pode ser o nome capaz de trazer a tão sonhada segurança para a zaga? Vocês acham que um jogador com experiência internacional, que já enfrentou grandes competições, tem o que é preciso para ser a âncora que o Vasco precisa? Ou será que essa contratação pode ser só mais uma tentativa que não vai resolver os problemas estruturais do time? Queremos ouvir o que está no coração da torcida. Essa chegada representa uma nova esperança ou é mais uma promessa que corre o risco de ficar no papel? Além disso, considerando o perfil técnico e versátil desse jogador, que pode atuar tanto na zaga quanto na lateral, vocês acham que isso pode dar a flexibilidade tática que o time tanto precisa? Vocês acreditam que a velocidade, a força física e a habilidade para sair jogando com qualidade vão transformar a cara do Vasco dentro de campo? Sabemos que o futebol moderno exige muito mais do que apenas marcação, é preciso construir jogadas desde a defesa e ter personalidade para enfrentar qualquer adversário. Será que essa contratação pode ser o impulso para devolver ao Vasco aquela identidade de futebol aguerrido e criativo que a torcida tanto sente falta? Ou será que é preciso algo muito maior, uma revolução completa no projeto do clube? Por fim, como vocês veem a estratégia da diretoria em priorizar a defesa após já ter reforçado o ataque? Na visão de vocês, esse foco pode ser o caminho para finalmente reconstruir um time competitivo e que represente com orgulho São Januário? Será que a chegada desse defensor é o primeiro passo para ressuscitar o futebol que um dia encantou o Brasil e o mundo? O que vocês esperam do Vasco daqui para frente? Queremos saber o que realmente pulsa no coração da torcida vascaína, quais são as expectativas, os medos e as esperanças para esse momento decisivo. Não fique de fora dessa conversa, compartilhe sua opinião e ajude a construir o futuro do nosso clube. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.